Nessa noite nós queremos trazer um pensamento para vocês aí, para nós pensarmos, refletirmos acerca do reino de Deus. E eu quero falar sobre os anunciadores do reino de Deus. Os anunciadores do reino de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante. Eu vou ler duas versões, tá? Esse é um texto bem conhecido, mas eu quero ler duas versões para que nós possamos entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. O texto diz assim: Então ele disse: Vão pelo mundo inteiro e anunciemos o evangelho a todas as pessoas. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazerem estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. E se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se do lado direito de Deus. Os discípulos foram anunciar o evangelho por toda parte, e o Senhor os ajudava, e por meio de milagres provava que a mensagem deles era verdadeira. Agora eu vou ler uma tradução um pouquinho mais antiga, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém, diz a palavra de Deus. Então, nessa noite, eu quero falar sobre os anunciadores do reino de Deus. Quem são os anunciadores do reino de Deus? Cada um de nós que está aqui nesse local, você é um anunciador do reino de Deus. Essa é a missão da igreja, é anunciar o reino. Não tem como o reino ser anunciado se não for através dessa pessoa que está sentado à sua direita, à sua esquerda, atrás ou à frente de você. Somos os anunciadores do reino. Você pode repetir comigo? Diga assim: eu sou um anunciador do reino de Deus. O propósito de Deus sempre foi fazer uma anunciação do seu reino. Quando ele criou o jardim do Éden, quando ele criou o Éden, o paraíso, ele colocou o primeiro Adão, o homem chamado Adão, o ser humano chamado Adão. E quando ele colocou esse homem lá dentro do jardim do Éden, a finalidade e o propósito que Deus dera a Adão foi proclamar as grandezas de Deus. E como que Adão proclamava as grandezas de Deus no paraíso, ali no jardim do Éden? Já que o Éden era uma extensão do reino dos céus, então esse Adão, ele estava aqui na terra para a proclamação desse reino. E Adão proclamava esse reino quando ele fazia e estava na vontade de Deus. Quando ele deu o nome aos animais,
Quando ele passava na frente da árvore que ele não podia comer, ele rejeitava, e ele comia das outras árvores frutíferas do jardim do Éden. Quando Adão estava ali no centro da vontade de Deus, e quando Deus vinha na viração do dia, da tarde, quando Deus vinha ali ter comunhão com Adão, Adão estava estabelecendo o reino dos céus aqui na terra. Ou seja, ele estava fazendo o propósito de Deus. Mas essa mesma palavra também diz que Deus deu uma livre escolha para o Adão. E Adão, ele tomou a decisão. Adão, um dia, o dia, melhor dizendo, que ele e a sua esposa, chamada Eva, o dia que eles decidiram pecar, o dia que eles escolheram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o dia que eles colocaram essa decisão no seu coração, nesse dia, eles também escolheram não mais anunciar o reino de Deus. Então, com isso, nós aprendemos uma grande lição, que anunciar o reino de Deus depende da minha escolha e depende da sua escolha. Porque a palavra de Deus já nos diz que não foi nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu, e Ele nos nomeou para que nós fôssemos e dessemos frutos. Ou seja, dar frutos é proclamar o reino de Deus. Então, isso é uma escolha que nós fazemos. Então, mesmo eu tendo a consciência e tendo a ciência que eu sou uma pessoa escolhida de Deus, eu escolho estabelecer esse reino em fazê-lo ou não fazê-lo. Entende? A pessoa que está ao seu lado, ela é um anunciador do reino de Deus, ela é uma anunciadora do reino de Deus. Mas, se você disser não para Deus, se você falar assim, eu não vou anunciar, mesmo sendo escolhido por Deus, Deus não vai te obrigar a falar do seu amor. Você entendeu? Tanto criança, como vocês jovens, adolescentes, os adultos, os casais, nós somos anunciadores do reino. Mas nós anunciamos não mais mediante a vontade de Deus, porque a vontade de Deus já está estabelecida aqui na terra. Eu decido, mediante a minha vontade agora, fazer o reino de Deus ser estabelecido ou não ser estabelecido. Sou eu quem decido ser um anunciador do reino ou não ser. A responsabilidade, minha irmãzinha e meu irmão, é sua. É sua. Alguns dias atrás, eu estava conversando com uma das nossas adolescentes da igreja. Ela falou que ela teve uma oportunidade de falar com uma amiga dela e ela não falou. Ela não falou do amor de Jesus. E depois ela estava muito preocupada com que acontecesse alguma coisa. Outro dia, uma outra pessoa veio e falou, eu estou com uma amiga durante 2 anos e eu nunca falei de Jesus para ela. Uau! Somos anunciadores do reino de Deus. Entende? É uma escolha, é você que decide. Somos anunciadores. Adão tomou uma decisão. Ele falou assim, eu não quero mais anunciar o reino. O dia que ele comeu lá da árvore. E ele tomou uma decisão. A decisão é nossa. O propósito do Pai, o propósito do Senhor, sempre foi que nós anunciássemos o seu reino. Mas isso é uma escolha nossa. Mesmo tendo recebido tudo o que nós já temos. Veja bem, olha aqui para mim, por favor. O que tem dentro de você? De acordo com o texto que nós já lemos essa noite, a palavra de Deus diz assim, que o Espírito Santo, você que já tem Jesus na sua vida, ele já está aí dentro do seu coração. Ok? Confere? Ele está aí dentro, certo? Além disso, a palavra de Deus fala bem assim, que aqueles que crerem em Jesus, porque se você já aceitou, você já creu em Jesus, tá? Os sinais, eles vão acompanhar você para anunciar o reino, ok?
Ou seja, Deus já fez a parte dele. Agora, quem precisa fazer a sua parte é a igreja. Somos anunciadores do reino, mas anunciar esse reino está na nossa vontade. Você entendeu? Porque Deus já fez a vontade dele e foi plena e completa. Ele já anunciou, ele já derramou o Espírito Santo, ele já deu autoridade, ele já fez tudo o que podia fazer, contando que aqui nesse tempo, no ano de 2013, em Almirante Tamandaré, teriam vários anunciadoras e vários anunciadores do reino de Deus. Então está em nós. Mas quando Deus, até percebendo que chegaríamos no ano de 2013, e nós, talvez muitos de nós não entenderiam esse propósito, porque muita gente não entendeu ainda, irmãos, muita gente não entendeu. O nosso país é um país livre para a pregação do Evangelho, é um país 100% livre. Nós temos a liberdade da pregação aonde nós estamos. Esteja na rua, esteja numa praça pública, nós podemos anunciar o Evangelho. Então o Senhor Deus, talvez entendendo que chegaria nesse tempo do ano de 2013, aqui em Almirante Tamandaré, ele encontraria alguns jovens, alguns adolescentes e alguns irmãos que não teriam tanta disposição de serem anunciadores do reino, porque está dentro da nossa disposição e vontade. Ele bolou um plano desde o pecado de Adão. E olha o que Deus fez. A palavra de Deus diz que assim que o Adão pecou, veja bem, Deus investiu tudo na vida de Adão. Deus investiu tudo. Por que Deus investiu tudo na vida de Adão? Porque ele criou o homem do pó da terra e o homem estava ali parado. Mas o investimento de Deus foi dar o seu próprio fôlego de vida, o seu espírito, ele colocou nas narinas de Adão, ele soprou, e Adão ficou então habilitado para estabelecer o seu reino. Ele fez um investimento alto na vida de Adão. Quando Adão peca, Deus queria ter um plano nas mãos para continuar e falar expansão do seu reino. Foi aí então que ele deu a maravilhosa promessa, que está registrada no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, que diz assim, eu vou ler uma versão atualizada, que diz assim: eu farei com que você e a mulher, dizendo para a serpente, eu farei com que você e a mulher sejam inimigas, uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência. A descendência da mulher seria quem? Jesus, ok? Que seriam inimigas. Esta esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Então Jesus, ele já anunciou, Deus, melhor dizendo, ele já anunciou logo em seguida da queda do homem, ele anunciou um plano de o reino, do seu reino continuar sendo anunciado. Ele falou, vai vir uma mulher, e essa mulher era Maria, essa mulher ela vai carregar a semente para continuar anunciando o reino de Deus. A anunciação do reino de Deus veio através da semente que o Espírito Santo plantou em Maria. Essa semente, ela frutificou, ela gerou, e nasceu Jesus Cristo, que foi um anunciador do reino, promessa do Senhor. Por isso que o reino não pode ficar parado. Por isso que o reino de Deus, ele precisa de anunciadores. Amados, quando Jesus morreu por nós, ele investiu tudo que ele tinha também, ele investiu Jesus. Ele fez o maior investimento possível na nossa vida, para que nós pudéssemos anunciar o seu reino. Então o Senhor conta com você. O Senhor conta com a nossa vida para anunciar o reino. O Senhor, ele quer que nós façamos isso a todo tempo, a toda hora, a todo instante. Porque somos anunciadores do reino de Deus. Então o Senhor fala isso, e depois também veio o profeta Isaías fazendo a mesma anunciação.
Mas para não ficar somente até o Velho Testamento, Deus também ele faz uma promessa mais recente. E ele coloca um homem, um profeta, um sacerdote chamado João Batista. E João Batista também, ele vem como uma palavra profética, trazendo e anunciando o reino de Deus. E olha o que ele diz, no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 3. Porque este, está falando de Jesus, João Batista, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto. Olha só, não é a voz que clama no deserto, mas é a voz do que clama do deserto. Ou seja, Deus, ele vai até o deserto anunciar que novamente viria alguém para dar continuidade, para continuar anunciando o reino de Deus. Jesus. João Batista, ele veio falando, João Batista, ele veio trazendo essa nova expectativa. E ele falou assim, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Ele estava falando assim, olha, agora não é mais o tempo de Adão. Eu estou anunciando, eu sou a voz de Deus aqui no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. Amados, hoje eu e você, nós somos os João Batista desse século. Nós somos os anunciadores do reino de Deus. Nós somos a voz do que clama no deserto de Almirante Tamandaré. Nós somos a voz que clama na nossa escola. Nós somos a voz do que clama na nossa faculdade. Nós somos a voz do que clama na vila que nós moramos. Nós somos a voz do que clama nessa cidade, nesse deserto. Esta é a voz do Marcelo, é a voz da Lude, é a voz do Alan, é a voz do Antônio, é a voz do Fábio, é a voz do Jorciano, é a voz do irmão José, da Isabel. É a voz dessa cidade que tem que clamar pelo Senhor e anunciar o reino de Deus. O João Batista, ele veio falando, ele veio fazendo a extensão, a conexão entre os profetas e o tempo da atualidade. João Batista conectou esse tempo, porque João Batista, ele foi o último. A Bíblia diz que os profetas vieram até João Batista, o último profeta. Não teve mais depois dele. O último profeta foi João Batista. Mas, irmãos, uma coisa que nós não podemos esquecer de maneira nenhuma, isso precisa ficar gravado no nosso coração, que João Batista, além de profeta, ele também era sumo sacerdote por Deus. Todo mundo pensa que era Caifás e Anás o último sumo sacerdote, aqueles que condenaram Jesus. Pela linhagem, pela lógica espiritual de Deus, João Batista foi o último sumo sacerdote vindo sobre a terra. E João Batista, ele fez exatamente tudo o que o sumo sacerdote fazia no tempo da lei. O sumo sacerdote, no tempo da lei, o que ele fazia? Ele apresentava os animais para o sacrifício. O sumo sacerdote. Ele entrava no Santo dos Santos, lá no tabernáculo que Moisés construiu, tinha o átrio ou o pátio, que o povo podia ficar. Tinha o santo lugar, lugar dos levitas e das pessoas que estavam ali, o candelabro, a mesa dos pães da purificação, o altar de incenso na frente. Ali estava o santo lugar. Mas por trás da cortina, no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar e ele podia aspergir o sangue sobre a tampa do propiciatório. Só o sumo sacerdote. Agora veja bem, João Batista, e tem mais uma coisa, naquele tempo, o sangue dos animais ele cobria o pecado das pessoas durante um período. Agora vem João Batista, o último sumo sacerdote da linhagem, e olha o que ele faz. Ele pega Jesus Cristo, o último cordeiro, e ele apresenta esse cordeiro para sacrifício. De acordo com a lei,
ele apresenta Jesus para ser sacrificado. Entende? E Jesus, então, ele vai para o sacrifício, ele vai para a cruz. E Jesus, antes de ir para a cruz, ele falou a seguinte palavra. Ele falou assim: chegou o reino dos céus. O reino dos céus estava novamente sendo anunciado na terra. Você entende a linhagem, a história, todo o momento histórico da palavra de Deus, a importância de nós anunciarmos o seu reino? Adão foi o primeiro anunciador. E depois vieram homens de Deus e profetas que vieram anunciando. O reino vai continuar sendo anunciado. Vêm os profetas, vêm os reis, vem Davi, vem todos eles, e vem João Batista, e vem Jesus, e ele vem anunciando também esse reino maravilhoso, esse reino também que não teria fim. E depois que Jesus estava aqui na terra, Jesus também continuou aceitando, ou continuou anunciando este reino. E como que Jesus anunciava esse reino? Todos nós, a grande maioria do povo evangélico hoje, anuncia como as coisas principais que Jesus fazia, anunciar os milagres de Jesus. Mas esse não era a principal tarefa de Jesus. Essa não era a principal missão de Jesus, de curar o paralítico, de dar vista ao cego. Não era a principal. A principal mensagem de Jesus Cristo era anunciar o reino de Deus. Porque quando a igreja anuncia o reino de Deus, as demais coisas, elas vão acontecer, por causa da presença e da glória do Senhor que vem. Mas assim mesmo, Jesus achou algumas maneiras de fazer a anunciação do seu reino. E para isso, ele fez sinais. Ele deu grandes sinais. Sinais de curas, sinais de milagres, sinais de prodígios, sinais de maravilhas, sinais de tantas outras coisas. Mas uma coisa que Jesus fazia incansavelmente era anunciar o reino do Pai. E mesmo diante de Pilatos, mesmo diante de todo o exército romano, ele não cansou-se em anunciar o reino de Deus. Ele sempre anunciava. Então Jesus, ele veio com uma missão fundamental. O reino de Deus não pode parar. Jesus, o próprio Deus, o próprio Jesus, investiram tudo o que eles tinham para que esse reino continue sendo avante, e continue sendo avançando. Agora, irmãos, Deus sempre encontrou disposição no coração do seu Filho Jesus. A disposição que ele encontrou no coração de Jesus não foi apenas fazer os sinais de milagres e prodígios e maravilhas. Ele encontrou em Jesus um coração disposto a anunciar o evangelho do reino de Deus. Ele encontrou disposição de Cristo, tanto de dia como à noite, tanto na hora da canseira, como depois da pescaria, como depois de um dia inteiramente agitado, subir ao monte e orar durante horas e horas e horas e continuar anunciando o reino de Deus. Nós precisamos entender algumas coisas, irmãos. Nós não estamos aqui nessa terra para viver 70, 80, 100 anos, ou 30 ou 40 anos, não sei quanto que nós vamos viver. Nós não estamos aqui para ter uma casa bonita. Nós estamos aqui para ter um carro de luxo, um carro do ano, um carro legal. Nós não estamos aqui para termos uma profissão excelente. Nós não estamos aqui para ser um PhD e tudo mais naquilo ou naquilo. Tudo isso faz parte da nossa vida. Mas o propósito principal do Senhor Jesus, o propósito principal de Deus, que Deus vem investindo desde a fundação do mundo, porque quando Adão pecou, Jesus Cristo já tinha dito sim para o Pai. A Bíblia diz que Jesus, o Cordeiro, estava pronto para o sacrifício desde antes da fundação do mundo.
Então você tem uma boa casa, glória a Deus. Você tem um bom carro, glória a Deus. Você tem uma excelente esposa, aleluia. Tem um excelente marido, aleluia por isso. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi. Um bom marido, a boa esposa, os bons filhos, é consequência do nosso relacionamento com o Senhor. A boa casa, a boa estrutura financeira que todos nós almejamos e pedimos, diante de tanta corrupção no país que vivemos, tudo isso é possível quando se prioriza o reino de Deus. Então não estamos aqui por causa disso ou daquilo. Você está aqui para ser um anunciador do reino de Deus. E Jesus investiu tudo o que ele tinha. E esse trabalho foi desde o dia que Adão pecou. O Senhor veio falando e veio anunciando: é chegado o reino de Deus. Almirante Tamandaré, Curitiba, região metropolitana, o nosso Brasil, o nosso país, as nações estão esperando pessoas que anunciem o evangelho do reino. Amados, podia ser o Miguel, o Gabriel, os serafins, os querubins, podiam ser qualquer um deles. Mas Deus olhou para você e falou assim: eu vou usar a tua vida. Eu vou usar você. Ah, mas eu sou um pecador, eu sou miserável. É claro que nós somos, irmãos. É claro que nós não merecemos o ar que nós respiramos. Nós não merecemos nem o ar que nós respiramos. Mas Deus nos escolheu para a propagação do seu reino aqui na terra. Anunciadores do reino de Deus. O reino de Deus é estabelecido quando tem aquele que anuncia. João Batista anunciou no deserto: a voz do que clama do deserto, endireitai as vossas veredas, endireitai os vossos caminhos, porque chegou o tempo. E a igreja é o tempo de fazer isso, de fazer essa anunciação. A voz de Deus, eu tenho batido nessa tecla algumas vezes aqui na igreja. A voz de Deus aqui na terra sou eu e você, aqui nessa cidade. Anunciar o reino de Deus. Amados, não custa dinheiro, custa um pouco de tempo. Aí, todo esse propósito que Deus fez, desde o início, de Gênesis 3,15, e veio através dos reis e sacerdotes e profetas, e veio até o Novo Testamento através de João Batista, veio depois de Jesus. Quando chegou em Jesus, preste atenção no que eu vou dizer agora. Quando chegou em Jesus, Deus colocou um ponto final. Deus não vai mandar agora Jesus morrer de novo. Jesus não vai descer mais aqui em carne e osso. Não vai. Jesus muito menos vai aparecer aqui como um holograma, né? Aparecer aqui, bum, apareceu Jesus. Jornada nas estrelas. Jesus não vai aparecer. Jesus não vai entrar numa cabine lá no céu e ser transladado aqui da terra de volta, não vai. A missão acabou ali. Jesus subiu, foi assunto aos céus. E ele transferiu essa missão para nós. Diga assim comigo: a missão é minha. A missão é minha. Se eu falo a missão é nossa, eu vou generalizar. Mas quando você pega a missão é minha, então, amados, você sabe que agora não dá mais tempo. Todo projeto de Deus, Deus investiu na vida de Adão. Adão não deu certo. O último Adão, Jesus, deu certo. E nele foi proclamada todas as coisas. Tudo foi consumado em Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que com a maior graça, com o maior amor, com a maior honestidade possível, com a maior unção possível, o Senhor Jesus transferiu tudo o que Ele tinha para a minha vida e para a sua vida. Portanto, irmãos, hoje eu e você como igreja, nós temos o poder do Senhor Jesus Cristo na nossa vida.
Somos os anunciadores do reino. A missão é nossa. Amados, e não é missão impossível, é uma missão possível, porque tudo é possível para aquele que acredita, aquele que crer. Mas está na sua vontade. Fazer é você. Se imagina se naquele tempo, gente, galera do Facebook aí, se João Batista tivesse um Facebook, o que ele fazia? O que ele faria? Se João Batista lá na caverna que ele morava, tivesse lá uma internet lá com 15, 30, 50 mega. Se ele tivesse um iPhone, tivesse aí um iPad, o que João Batista faria? Você entende como você pode proclamar o reino de Deus hoje? Você entende como você é o anunciador do reino de Deus hoje? Hoje nós podemos colocar adesivos no carro, colocar camiseta, colocar boné, colocar chapéu, colocar um monte de coisa. Anunciar o reino de Deus. Pintar o muro da nossa casa, dizendo lá, Deus é fiel, Jesus Cristo salva. Vocês vão ver daqui a alguns dias o que nós vamos fazer nessa parede aqui da frente. Espere. Anunciar o reino de Deus. E olha o que Jesus falou. Ele transferiu essa missão para nós. E ele disse assim: ide e pregai o evangelho do reino. Mas agora não é como o profeta Isaías falou, lá em Isaías 53, que ele começa o texto dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? O mundo está precisando. Irmãos, ontem eu vi uma tolice tão grande na televisão que vocês não fazem ideia. Ontem pela manhã. Eu estava vendo um programa e de repente eu vi uma caminhonete chegar na frente de uma casa, toda pintada com os desenhos esquisitos. E a hora que eu vi aquilo ali me chamou a atenção. A hora que eu olhei nos dizeres daquela caminhonete, estava assim, que eles iam a domicílio fazer a leitura das cartas de tarô na casa da pessoa. E o cara foi lá, eu fiquei perdendo tempo lá e assisti esse negócio. E o cara foi lá, colocou um negócio na cabeça, não sei como é que é o nome daquilo, chegou na casa de um homem, e o homem, talvez uns 40 e poucos anos, e provavelmente ele devia ter conversado alguma coisa com o homem antes. E o homem ali na frente dele, uma mesinha, uma vela assim do lado. Ele espalhou aquelas cartas em cima, colocou uma da outra, e cruzou o dedo para lá e cruzou o dedo para cá. Ele falou assim, estou vendo que você está com um problema bem sério na sua vida. Mas ele começou a dizer e compartilhar algumas coisas que o homem já havia dito para ele. E o homem falou assim, eu quero ver se minha aposentadoria vai sair. E ele falou, a tua aposentadoria vai sair. Gente, a pessoa acreditando naquilo. E depois veio uma outra mulher também, ele falou assim, está vendo essa carta? Ela falou para ele que tinha um problema no casamento. Aí quando ele espalhou as cartas, ele colocou a carta de uma mulher embaixo e colocou uma outra carta em cima. Ele falou, está vendo essa mulher aqui? Foi ela que separou você do teu marido. Mas ela fez um trabalho. Você quer que eu te ajude? Eu tenho poder para te ajudar. E aí, depois disso, corre dinheiro por trás. Sabe por quê? Porque quem tem a coisa certa, porque quem tem o Cristo verdadeiro, porque tem a verdade, não está anunciando o reino. É por isso que a feitiçaria, a macumbaria, a magia negra, está aí fora fazendo sucesso. Enganando um monte de gente. E Jesus falou bem assim, agora eu estou transferindo essa autoridade para vocês. Vão por todo o mundo e preguem o evangelho. A palavra mundo aqui, ela não é genérica, ela é genérica, mas não é tão genérica assim, ela não está falando de mundo, só mundo, mas ela está falando de mundo, a sua escola, seu trabalho, aonde você estiver, mundo, anuncie o evangelho do reino.
Pregue o evangelho do reino, anuncie com intrepidez. Agora, não se preocupe se ninguém vai aceitar a sua pregação. Continua pregando, amados. Continua anunciando o evangelho. Se deu crédito, se não deu, não é problema seu. O problema da igreja é fazer a anunciação do evangelho de Cristo. Ou seja, devemos mostrar aquilo que o Senhor fez. Eu quero finalizar dizendo assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Os sinais seguirão aos que crerem. Então é possível, você que está sentado nesse banco aí nessa noite, é possível você fazer isso que eu vou ler aqui na palavra agora. Em nome do Senhor Jesus, expulsarão os demônios. Em nome de Jesus. Sabe, amado, acabou o tempo de você chegar 2 horas da manhã, pegar o seu telefone e ligar: pastor, o demônio pegou a minha sogra aqui em casa, vem aqui correndo. Expulsa o demônio dela. Se você tem Jesus na sua vida, não precisa o pastor ir lá expulsar o demônio. A Bíblia diz: se você crer, os sinais vão te seguir, e em nome do Senhor Jesus Cristo vai expulsar o demônio que consome a paz, a alegria, a esperança, o sossego da nossa casa. Aquele demônio que vai na nossa prateleira lá e consome o alimento que temos. As finanças, tira a sabedoria do homem para com que ele não administre suas finanças, irmãos. Peça a Deus, expulsa esse demônio da área financeira sua e tenha uma área financeira equilibrada na sua vida. Não deixe esses demônios corruptos sacarem e levarem seu dinheiro embora. Peça sabedoria para Deus para investir. Então, em nome de Jesus, vamos expulsar demônios. E vamos expulsar demônios, sim. Literalmente ou não literalmente. Caiu um endemoniado na tua frente, expulsa. Porque não é pelo teu poder, mas é pela autoridade que Jesus Cristo coloca na nossa vida. Você é o anunciador do reino. Ele falou também, outro sinal importantíssimo, é falar em novas línguas. É a unção do Espírito Santo na vida do cristão. Amados, quando nós fazemos uma oração qualquer, não de qualquer, por qualquer, mas uma oração, qual ela seja, e nós oramos e falamos com Deus em voz audível, Satanás ele escuta, e ele pode tentar impedir de qualquer forma ou maneira. Mas quando a igreja ora em línguas, quando a igreja ora a língua que o Senhor deu, ela ora e edifica a sua vida, e o diabo não entende nada. Então, é outra bênção que Deus nos dá. Quando você anuncia o reino, os sinais do reino seguem. Expulsa demônio, fala línguas. E o que mais que acontece? Pegarão em serpentes, beberão algo mortífero e não lhe farás dano algum. Isso não quer dizer que você pode sair daí, chegar em casa, pegar um monte de chumbinho lá, aquele veneno, tomar um gole. Não vai fazer isso, que você vai morrer. Mas se por um acaso, acontecer alguma coisa, você na pregação do evangelho, o Senhor pode te livrar. Mas se Ele também não te livrar, você sabe que você vai estar na glória com Ele. Então, são desafios que o Senhor faz. Não é somente pegar em serpente, essas coisas, mas a serpente na palavra de Deus significa mal, oposição. Entendeu? É pegar a oposição e mandar embora. A serpente sempre vem com oposição, com seu veneno mortífero, vem se opor àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então você tem autoridade para mandar embora aquilo que se opõe a você fazer o reino de Deus. Por isso que tem muita gente travada, muita gente parada e não vai em frente. E diz assim também: orarão e curarão os enfermos. E o Senhor, tendo dito isso, cumpriu a sua missão e foi recebido nos céus. E logo em seguida, a palavra de Deus diz que o Senhor, Jesus, confirmava tudo aquilo que os apóstolos estavam fazendo.
Tenha certeza, irmão. Diga sim para Jesus. E o Senhor vai confirmar tudo aquilo que você está fazendo, mediante a vontade dEle. Seja um anunciador do reino. Seja um anunciador do reino. Anuncie nos 4 cantos dessa terra. Use as ferramentas da mídia. Use o talento que Deus te deu. Use o trabalho que Deus te deu para anunciar o reino de Deus. Vamos estar tete a tete com o Senhor. E Ele vai falar assim: cadê a obra que eu dei para você fazer? Eu te salvei lá na terra, coloquei o Espírito Santo na tua vida, e você ficou cuidando o tempo todo da tua profissão. Você ficou cuidando o tempo todo da tua casa. Você ficou cuidando o tempo todo do seu carro. Você ficou o tempo todo cuidando do seu dinheiro. Mas aquela pessoa, aquela, era você que devia anunciar o Evangelho. Nós vamos prestar conta. Não tem escapatória, irmãos. Todo joelho vai se dobrar na frente do Senhor. Então hoje você está tendo uma oportunidade de ser anunciador do reino e falar: Senhor, a partir de hoje eu me arrependo e vou anunciar o reino de Deus. Eu vou anunciar, porque faz parte da minha vida. Que Deus abençoe sua vida, irmãos, e que o Espírito Santo possa gerar um desejo, uma alegria em nosso coração, na expansão do reino de Deus, aqui nessa cidade ou no lugar aonde nós estivermos. Amém?